Vamos construir a ideia da evolução histórica da logística. Vamos pensar um pouquinho sobre a evolução da logística. E eu já digo para você algo importante, né? Muitos dos nossos doutrinadores, mestres, pessoas especializadas na logística, têm pensamentos que às vezes vão divergir. Eu digo a respeito de datas. Inclusive, o início da logística, muitas vezes, ele não é um senso comum para muitas pessoas. Olha, quando começou a logística? De uma certa maneira, de uma maneira geral, a ideia do estudo teórico prático a respeito da evolução da logística data ali do início das anotações, datações científicas, né? Da cultura do mercado e da agricultura familiar. Então, nós pensamos muito nesse princípio, ali, 1900. Outros pensadores mais modernos da logística, inclusive, vão fazer referência de que nós podemos dividir as eras logísticas a partir da década de 40. É a partir de 1940 que nós temos aí algo científico, algo teórico e tecnológico sobre logística. De fato e de certo, ao longo da história, quando nós pensamos na logística como uma ciência, né? E aí digo isso porque nós podemos, com o conhecimento que nós temos da logística hoje, nós pegarmos um conceito moderno, né? A logística que consiste na organização, preparação, planejamento de toda a cadeia de suprimentos, começando da matéria-prima, passando pelo contato com o fornecedor, até o produto final. Se nós pensarmos nesse conceito, nós podemos pegar esse conceito e pensar um pouquinho mais na história. Então, antes de 1940, vamos pensar nas pirâmides do Egito. De fato, para construir as pirâmides, né, Faraó e os seus subordinados ali pensaram numa programação. Não é? Nós vamos começar do topo da pirâmide, vamos começar do lado. Quantas pessoas vão trabalhar na base, quanto tempo. Né? Então, até uma cultura egípcia que mantinha trabalhadores escravos. Né? Então, a gente pode pensar que foi necessário uma certa logística para poder fazer isso. Quando nós pensamos em outros personagens da história, podemos pensar, por exemplo, em Alexandre o Grande. Né? Então, Alexandre o Grande, que conquistou muitos povos, expandindo aí os seus domínios. Havia um estudo logístico, inclusive, na arte da guerra, né? Muito interessante por parte de Alexandre, já que ele havia um estudo prévio dos seus inimigos, o tipo de arma, como eles eram, inclusive, qual era a arma que o seu exército ia usar contra aqueles povos. Então, havia um estudo prévio, havia uma preparação. Então, ele nunca saía num embate sem antes ter uma preparação. Então, com alguns povos, ele utilizava lança de longo alcance, preparadas exclusivas, com a metragem determinada. Isso nós temos anotação. Então, nós podemos dizer que ele se utilizou da logística. Então, quando nós olhamos fatos históricos, nós poderíamos voltar a um tempo interessante para comparar o conceito que nós temos hoje de logística com grandes fatos da história e momentos, inclusive, que é nítido que houve a aplicação da logística. Essa palavra logística, ela vem do francês, e aí faz parte de todo aquele compêndio, de toda aquela ideia da Revolução Francesa, né? Vem de logistique, e essa palavra, como nós conhecemos hoje, tem essa origem, inclusive tem origem aí nessa ideia francesa, né? Nessa transição histórica aí, inclusive de um Estado que era concentrado numa pessoa para um Estado mais democrático. A logística, então, com essa palavra, esse termo surge nesta época. De maneira específica, queridos,
Quero dizer que nós podemos, eu quero aqui tomar liberdade de pensar um pouquinho em algumas eras da logística e como ela evoluiu. E aí eu quero começar primeiro, se nós pensarmos de 1900 até 1940, qual foi a característica desse tempo? A logística nesse tempo, por parte das empresas, ela não era tida como um setor, como uma área, como algo que se devia ser estudado, aplicado, preparado, tampouco ter pessoas específicas para esse fim. Até 1940, a característica era um grande comércio da agricultura. A agricultura dominava as eras e, dominando as eras, havia, então, por parte, sobretudo, da indústria, uma demanda inexistente. Nós podemos até assim afirmar. Uma demanda inexistente. Tudo que as pessoas precisavam, elas adquiriam familiarmente, pequenas fabricações, pequenas estruturas familiares, e elas, tudo que precisavam, tudo que necessitavam, elas adquiriam desse ponto, desse momento. Então, não havia uma necessidade tão específica assim. Um pouco mais adiante, vamos pensar agora a partir de 1940 até meados aí de 1950. Quando nós pensamos nessa década, não é, 40, 50, nós temos um fato importante nesse interim. Não é? Inclusive, uma modificação, já que a primeira Revolução Industrial começou a trazer uma realidade, que é o quê? A migração, então, do campo para as cidades. Não é? Então, essa migração do campo para as cidades começou, então, a serem formados grandes centros urbanos. Né? Começou ali, aquela ideia de urbanização. Com isso, o setor da indústria começou um crescimento, impulsionado, evidentemente, pela primeira Revolução Industrial. Então, o vapor, o carvão, como um... Então, pensando nisso, pensando nessa... Então, olha lá, impulsionando a indústria têxtil. A indústria têxtil, então, começou a ter grande força, não é? Na Inglaterra, na Alemanha, na França. Né? Período, inclusive, que começaram as organizações, associações sindicais. Então, nota-se que, inclusive, uma demanda industrial grande, não é? Muitos acidentes de trabalho na época. Então, começou então um pensamento nessa década de 40 e 50 diferente. Um pensamento, então, que, olha, precisava de um certo tipo de preparação. Eu precisava, então, pensar um pouco na minha matéria-prima, pensar na necessidade do mercado, porque já começava a ter um mercado. Né? As pessoas começavam ou estavam agora nas cidades e elas queriam algo agora industrializado. Então, eu não queria mais a roupa que era feita em casa, mas eu queria aquela roupa que eu vi que é possível fazer com uma máquina. Então, a demanda aumenta, eu preciso, então, de uma organização para fabricação, para venda. Então, a logística começa a sua atuação ali como parte desse setor importante na evolução administrativa, comercial e da logística como um todo no globo. Impulsionado, então, por esse momento, nós estamos ali década 40, 50, nós podemos ir um pouco além. E nós podemos ir de 50 a 70. Não é? Outros autores vão pensar 60, 70. Mas, de fato, nessa década, então, nesse período, a partir de 50, há, então, um fomento, uma demanda de centro urbano. Os centros urbanos, eles crescem
exponencialmente, né? É um crescimento exponencial. Então, nós vamos ter, então, agora, demandas a serem atendidas. Eu vou ter, então, um atendimento muito maior. E aí, talvez 4 fatores desse período são importantes para o desenvolvimento da logística como nós temos hoje. Já vou listar eles para vocês. Mas antes eu queria, inclusive, citar, né, nesse período, Peter Drucker, ele é considerado um autor, considerado o pai da administração moderna. Né? Peter Drucker chegou a falar nesse período que a logística para as empresas estava sendo muito ignorada, extremamente ignorada, e a logística seria capaz de revolucionar as organizações. Ele chegou a escrever sobre isso, sobre como, então, as organizações precisavam voltar os seus olhos para a logística. Né? A logística, nesse momento, extremamente atrelada à administração da produção. A logística, inclusive, era uma matéria científica vinculada à administração da produção, como ainda cientificamente é hoje, embora hoje nós temos já uma divisão muito clara. Mas a época era uma das facetas de estudo da administração da produção. Por isso que Peter Drucker diz, olha, vocês estão negligenciando. Inclusive, a América, se não negligenciar a logística, vai se tornar um grande centro logístico, consequentemente empresarial para o mundo. Nós temos, então, 4 importantes pontos e alavancas para o desenvolvimento da logística nesse período. 50, 70, outros autores vão dizer 60, 70. Mas eu queria listar. O primeiro deles é a evolução, não é? Do fim da segunda revolução industrial com o início da terceira. Então, quando nós pegamos aí o fim da segunda revolução industrial, então nós temos já uma indústria, nós lembramos, grande clássico de Chaplin, para poder reforçar isso, né? Nós temos o Taylorismo, o Fordismo, nós temos no Japão a revolução da Toyota, na industrialização, né, nas linhas de montagem, e isso tudo impulsiona a logística. Olha, como então preparar uma linha de montagem sem antes não pensar nas demandas de materiais, no produto que vai ser colocado, sem antes não pensar nas vendas. Então, esse período tem, primeiro, essa grande alavanca, não é? A revolução, fim da segunda revolução industrial, início da terceira. E com o início da terceira nós temos o segundo ponto, o segundo aspecto importante, a evolução tecnológica. Então, algo que era, não é? Né? Pensar em 2 séculos atrás, pensar em 1 século atrás, né? Pensar em um tempinho atrás aí na segunda revolução industrial. No início do século, eu tinha energia a vapor, energia elétrica somente. Agora, com a terceira revolução industrial, eu passo a ter computador. Não passo a ter a possibilidade de ter um computador, de ter uma máquina elétrica, de ter esse envolvimento dentro da minha perspectiva logística. Quarto ponto importante, evidentemente, foi a pesquisa e o trabalho militar no globo. Então, nesse período, nós, né, passados aí 2 grandes guerras, militarmente, houve uma evolução científica muito grande em vários setores, incluindo o setor logístico. Impulsionado, então, por esses fatores, a logística deu uma evolução. Então, os empresários começaram a voltar os olhos e pensar sobre a logística como um setor onde, com o devido olhar, com o devido cuidado, impulsiona toda a organização. Vamos pensar, então, nessa transição de 1970 até 2000, a gente pode pensar assim.
E aí nós vamos ter os primeiros fatos claros de que o computador veio a revolucionar a logística e dar essa impulsão nessa segunda fase, a terceira era, ou terceira fase. Então nós vamos falar de supply chain, né? Cadeia de suprimentos. E como nessa cadeia de suprimentos, os MRPs, né? Os PCPs, então, o planejamento e controle da produção, o planejamento das necessidades materiais, começa a ser feito de uma maneira muito mais rápida, veloz, com auxílio de pensamento mais preciso. Eu tenho, então, dentro desse período, uma evolução logística que traz uma realidade para o operador logístico. Eu preciso agora me especializar nisso. Eu preciso ser expert nessa faceta do mercado. Eu preciso deter maiores conhecimentos quando eu me deparo com essa matéria, logística, quando vamos falar da logística como esta especificação do trabalho dentro da administração da produção, das engenharias de produção e etc. Inclusive, pensando em termos econômicos. Por fim, para pensar, então, nessa trilha histórica que nós estamos construindo nesse encontro, vamos pensar década de 2000 ali, na virada da década até agora. E aí as coisas vão muito mais rápidas, né? Então, eu gosto, inclusive, de pensar que nós poderíamos dividir ali entre 95 e 2005, um período, e a partir de 2005 fazer períodos menores. Por quê? Quando nós pensamos na Revolução Industrial e nos períodos de Revolução Industrial, que impulsionaram os períodos logísticos, inclusive, a gente pensa em período aí de 100 anos, 80 anos. Hoje, o tempo em que vivemos, certamente traz uma brevidade, traz uma urgência da logística, que é, inclusive, um assunto muito falado, sobretudo em termos de retomada econômica, em termos de pensamento pós-Covid. Quando se fala logística, se fala em uma grande faceta do mercado, uma grande experiência. E hoje, mais do que pensar somente em cadeia de produção para atender o consumidor ali, né? 95, né? Consumidor, né? A gente pega ali, nós temos um código de defesa do consumidor. Eu precisava atender uma demanda de consumo. Somente isso. Eu atendi ali prontamente. Hoje eu tenho que usar a logística como diferencial no mercado. E é isso, inclusive, que nossos empenhos dentro do estudo logístico trazem. Nós trazemos hoje uma evolução logística pautada pelo diferencial do mercado, pautado pela diferença que eu posso ter quando trato logística para esse fim. Então, quando nós pensamos em tudo isso, nós temos hoje uma urgência naquilo que diz respeito a atender as demandas de IoTs, internet das coisas, não é? De uma demanda de impressoras 3D, de mecanização, de inteligência artificial, de chatbots, de personalização das coisas. E a logística, hoje, é esse grande diferencial do mercado. Essa evolução histórica serve para mostrar que essa matéria talvez seja, nos últimos tempos, uma que mais tem influência de urgência para uma aplicação eficaz e eficiente das novas tecnologias, das novas coisas, para agregar valor e agregar o diferencial que a minha organização, que aquilo que eu tenho dentro da minha empresa necessita, né? Vencer, obter lucro, é algo que as empresas têm que pensar nesse momento. Então, nós temos aí uma evolução histórica
da logística, não é? Uma evolução histórica passando por esses momentos e trazendo quais foram as realidades importantes desse período que nós temos e nós temos pensado. Eu quero caminhar um pouco mais com você. Pensando nesse desenvolvimento, então, do profissional do logístico, olha só que coisa importante. Eu quero citar 3 coisas importantes do profissional da área logística que você precisa deter, em qualquer que seja a sua esfera de atuação. Primeira delas, capacidade de liderança. Você precisa desenvolver uma capacidade de relacionamento interpessoal eficaz. Ah, professor, eu sou muito tímido. Eu tenho uma timidez que me trava. Tudo que é exagerado é ruim. Então, não é só a timidez que trava que é ruim. Também, aquele que fala demais, fala pelos cotovelos, também é ruim. O exagero é ruim. Agora, para a logística, precisa de uma boa comunicação. Precisa de uma comunicação eficiente. Ao longo dos nossos encontros, inclusive, chama sua atenção, porque muitas vezes nós vamos trabalhar essa faceta no desenvolvimento das matérias. Segunda característica importante para o profissional de logística. Você precisará, né, de conhecimentos em inglês. Ah, professor, a mão em inglês é muito rolado. Queridos, todos os termos, eles, vira e mexe, vão remeter uma palavra em inglês. Se você quiser falar globalmente, eu falo inglês, né? Mas poderia também falar mandarim, né? Falar, né, que também é importante. Agora, desenvolver uma outra língua, muito legal. Isso agregará um valor ao profissional logística, assim, pontual. Puxa, eu sei falar, eu sei me comunicar. Isso tem a ver com a comunicação. Imaginando uma reunião aqui, uma reunião remota. Você tem fornecedores na Índia, fornecedores na China e você no Brasil. Que língua vocês vão falar? Olha, por mais que eu ame o português, eu amo português brasileiro, né? Português brasileiro. Não vai ser o português brasileiro que vai ser tratado ali. Certamente será o inglês. Também, nesse segundo ponto, ele tem a ver com comunicação, não é? Mas esse desenvolvimento, você pode começar aos poucos aí. Aplicativos, tantas coisas que você pode fazer já. Né? Eu vou deixar aqui dicas, tá? Para você treinar a linguagem. E terceiro e último ponto, o desenvolvimento das tecnologias. É evidente, queridos, é necessário entender das tecnologias, ok? Eu não quero nem pensar assim, precisa saber o Office. Isso aí é o beabá. Um pouquinho mais. Maravilha! Com esses 3 pontos associados a um conhecimento logístico, esse profissional é o profissional que o mercado quer hoje.